Como experimentar a paz de Deus. Por Martin Lloyd-Jones. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses. Capítulo 4 verso 9. Aprendendo a estar contente, ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Filipenses, capítulo 4 versos 10 a 12. Nas palavras de Filipenses, capítulo 4 versos 10 a 12 temos uma das porções das Escrituras que sempre me fazem pensar que há um sentido em que a única coisa certa e própria que se deve fazer depois de as lermos num culto na igreja é impetrar a bênção. Trememos só de chegar perto de tão nobres e exaltadas palavras, evocando como evocam as marcas da maré alta da experiência cristã deste extraordinário apóstolo dos gentios. Contudo, embora as abordemos com temor e tremor, é nosso dever tentar analisá-las e explicá-las. Com o fim do versículo 9 deste capítulo, o apóstolo chegou ao fim das particulares exortações que tanto desejara dirigir aos membros da igreja de Filipos. Ele realmente terminou a sua doutrina, mas ainda não pode concluir a carta. Há mais uma coisa que ele precisa fazer, e é que ele devia expressar a sua profunda gratidão aos membros da igreja de Filipos pela dádiva pessoal que lhe tinham enviado por mãos de seu irmão e amigo Epafrodito, estando Paulo na prisão, em Roma. Esse é um dos motivos pelos quais Paulo estava escrevendo a carta. Afinal, a igreja filipense lhe enviara uma dádiva. Não somos informados sobre o que era, se era em dinheiro ou em espécie, mas lhe tinham enviado algum presente por meio de Epafrodito como seu emissário. Agora Epafrodito ia voltar a eles e Paulo lhes envia a carta com ele. Tendo terminado sua doutrina, ele quer agradecer-lhes essa expressão do seu amor e da sua solicitude por ele, em seu sofrimento e em seu aprisionamento. E o que Paulo passa a fazer nos 10 versículos que vão do versículo 10 ao versículo 20. Sempre acho, acerca desta epístola, que não há nada mais interessante do que observar minuciosamente a maneira pela qual o apóstolo faz tudo, e a maneira pela qual ele apresenta seus agradecimentos aos membros da igreja de Filipos é cheia de instrução e de interesse. Está bem claro que esta questão de agradecer aos membros da igreja de Filipos pelo seu presente e sua bondade punha diante do apóstolo um problema. Vocês poderiam pensar que certamente não poderia haver nenhum problema em mostrar gratidão a pessoas que tinham sido bondosas e generosas. E, todavia, para Paulo obviamente é um problema. Ele ocupa 10 versículos para tratar disso. Frequentemente vocês o veem tratar de uma doutrina extraordinária em um versículo ou 2, mas quando ele passa a agradecer aos membros da igreja de Filipos sua bondade e sua amabilidade, isso exige dele 10 versículos. Notem também como ele se repete. Não digo isto como por necessidade, e mais adiante, não que eu procure dádivas. Há uma espécie de argumento, e ele parece achar difícil encontrar as palavras certas. O problema de Paulo era mais ou menos o seguinte: ele desejava muito agradecer à igreja de Filipos sua amabilidade, mas, ao mesmo tempo, ele estava igualmente desejoso, se não mais, de lhes mostrar que não estivera esperando impacientemente essa expressão da sua bondade, ou contando com isso, e, ainda mais, que em nenhum sentido ele dependia da bondade e da generosidade deles. Desse modo ele se vê confrontado por um problema. Ele tem que fazer, ao mesmo tempo, estas duas coisas: expressar sua gratidão aos membros da igreja de Filipos, e, contudo, terá que fazê-lo de um modo que em nenhum sentido detrate ou deprecie a realidade da sua experiência como cristão dependente de Deus. Por isso ele precisa de 10 versículos. Era o problema de um cavalheiro cristão, sensível face aos sentimentos alheios. E que grande cavalheiro este apóstolo era! Como se preocupava com os sentimentos dos outros. Como cavalheiro, deseja expressar aos filipenses a sua profunda gratidão e fazê-los saber que a sua bondade realmente o comovia profundamente. E, por outro lado, está preocupado em deixar bem claro para eles que ele não tinha passado tempo a se perguntar por que eles não pensavam em suas necessidades, nem tinha ficado sofrendo por eles não lhe terem enviado nada, estando ele na prisão. Ele queria deixar perfeitamente claro que nunca estivera nessas condições, e o que temos nestes 10 versículos é o método do apóstolo de resolver esse problema particular. Agora, o que temos que captar sobre a verdade cristã é que esta é algo que governa a totalidade da nossa vida. O evangelho cristão domina a vida inteira do cristão. Controla o seu pensamento, como temos visto no versículo 8. Controla as suas ações, como já vimos no versículo 9.
E, nesses 10 versículos, mesmo na questão de retribuir com agradecimentos uma bondade recebida, faz isso de modo diferente do modo como faz uma pessoa incrédula. O cristão não pode fazer nada, nenhuma coisa como esta, a não ser de maneira verdadeiramente cristã. Por isso o apóstolo mostra aqui, ao mesmo tempo, seu débito a seus amigos, mas seu débito ainda maior ao Senhor. Paulo sempre era zeloso da reputação do Senhor, e temia que, ao agradecer aos filipenses sua dádiva, de algum modo daria a impressão de que o Senhor não era suficiente para ele. Isso ele tinha que manter em primeiro lugar. Ele ama de coração estes filipenses e lhes é profundamente grato, mas ama seu Senhor muito mais, e teme que, ao lhes apresentar agradecimentos, de algum modo dê base à suspeita de algo que insinue que o Senhor não era suficiente para ele, ou que tenha dependido dos filipenses num sentido fundamental. Então ele dá início a esta passagem extraordinária, com as afirmações estupendas e espantosas que ela contém, para mostrar a primazia do Senhor e a absoluta suficiência do Senhor, embora mostrando, ao mesmo tempo, sua gratidão, seu débito e seu amor aos filipenses por esta manifestação do seu pessoal cuidado e solicitude por ele. A essência da questão acha-se nos versículos 11 e 12. Aqui temos a doutrina. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Precisamos examinar agora esta grande doutrina que Paulo anuncia desse modo. Há 2 grandes princípios aqui. O primeiro é, claro, a condição a que o apóstolo chegou. O segundo é a maneira pela qual ele chegou a essa condição. Eles constituem o assunto por excelência desta tremenda declaração. Examinemos primeiro a condição alcançada pelo apóstolo. Ele a descreve com uma palavra que traduzida por contente em qualquer condição em que me encontre. Aprendi a estar contente com isso. E é importante captar o sentido preciso desta palavra. Nossa palavra inglesa contente não explica plenamente o sentido da palavra do texto grego. A palavra que Paulo emprega significa realmente que ele é autossuficiente, independente das circunstâncias ou das condições ou das coisas que hajam ou sucedam a seu redor, ter suficiência em sua própria pessoa. Esse é o real significado da palavra traduzida por contente. A afirmação feita pelo apóstolo é que ele chegou a um estado no qual pode dizer real e verdadeiramente que é independente da sua posição, das suas circunstâncias, das coisas que o cercam e de tudo o que lhe está acontecendo. Ora, que isso não foi mera declaração retórica por parte do apóstolo é demonstrado claramente nos registros que temos acerca deste homem e da sua vida em diferentes partes do Novo Testamento. Há, por exemplo, um interessante exemplo disso em Atos, capítulo 16, que descreve a primeira visita de Paulo a Filipos, onde viviam os destinatários desta carta. Certamente vocês se lembram de que ele e Silas foram detidos, açoitados e lançados na prisão, com os pés presos no tronco. Não seria muito fácil suas condições serem piores do que eram, e, todavia, tão pouco efeito fizeram sobre Paulo e Silas que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Atos, capítulo 16 verso 25. Independente das circunstâncias, contente, em qualquer condição em que me encontre. É o que vocês poderão ver também na famosa passagem de 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo nos conta que aprendeu a ficar independente do espinho na carne. Ele era autossuficiente, apesar disso. Lembre-se também de que Paulo exorta Timóteo a agarrar-se a este princípio, dizendo, e grande ganho a piedade com contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6 verso 6. Não há nada como ter piedade com contentamento, praticamente ele diz. Se você tem isso, tem tudo. Paulo já era um homem de idade nesse tempo, e escreve ao jovem Timóteo, e lhe diz, a primeira coisa que você tem que aprender é a ser independente das circunstâncias e das condições. Piedade com contentamento. Essas são apenas algumas das muitas ilustrações similares para as quais eu poderia chamar a atenção de vocês. O ensino do Novo Testamento, contudo, não afirma somente que isso era uma verdade concernente a Paulo. O Novo Testamento deixa bastante claro que essa é uma condição na qual todos nós, como cristãos, deveríamos entrar. Lembre-se da afirmação feita pelo nosso Senhor em Mateus 6 verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não fiqueis ansiosos nem preocupados demais com o que comer, nem com nenhuma das coisas dessa espécie. Essa é a gloriosa e extraordinária independência daquilo que nos acontece.
algo que todos nós devemos conhecer e experimentar. É autossuficiência no bom sentido. Mas é muito importante que tenhamos em nossas mentes um claro entendimento do que isso significa. A palavra contente tende a provocar certa incompreensão do que o apóstolo está ensinando. Vocês podem interpretar esta declaração de Paulo de um modo que justifica mais ou menos a acusação de que o evangelho cristão nada mais é do que o ópio do povo. Muitos hoje tendem a pensar que o evangelho cristão tem sido um impedimento para a marcha progressiva da humanidade, que ele tem sido um empecilho do progresso, que não tem sido nada mais do que uma droga para dopar o povo. Dizem eles que o evangelho é uma doutrina que tem ensinado o povo a sujeitar-se a toda espécie de condições, sejam quais forem, e por mais infames e injustas que sejam. Tem havido uma violenta reação política contra o evangelho de Jesus Cristo porque muitos têm interpretado muito mal este tipo de texto, ao ponto de ser possível expressar essa interpretação desta maneira: o rico em seu castelo, o pobre à sua porta. Deus os fez plebeus ou nobres, e seu estado ordenou. Ora, isso é ridículo, e é uma deslavada negação do que o apóstolo ensina aqui. Contudo, quantas vezes a interpretação tem sido essa? E causa de grande pesar o fato de que aquele que pôde escrever o hino, muito longe o Monte Verde está, se tenha feito culpado de uma tal violação do ensino da Bíblia. O rico em seu castelo, o pobre à sua porta. Teria sido o propósito que os homens fossem o que são e assim permanecessem para sempre. A Bíblia nunca ensina isso. Ela não diz que os pobres, homens e mulheres, se contentem em permanecer na pobreza, que nunca devem esforçar-se para melhorar. Não há nada na Bíblia que conteste a proposição segundo a qual todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus e que todas têm direito à igual oportunidade. Grave dano tem sido feito à Igreja de Cristo pelo fato de uma declaração como a do nosso texto ser, como tem sido, mal interpretado dessa maneira. Tampouco significa mera indiferença face às circunstâncias. Essa atitude nada mais é que a resignação negativa de um estoicismo pagão, e longe está da posição cristã. Que significa, então, diz o apóstolo na passagem que estamos estudando, que ele não é dominado ou controlado pelas circunstâncias. Se você puder melhorar as suas circunstâncias utilizando meios justos e legítimos, faça tudo para consegui-lo, mas, se não conseguir, se tiver que permanecer numa situação penosa e difícil, não se deixe dominar por isso, não permita que isso o deprima, não deixe que tal situação controle, não deixe que ela determine a sua miséria ou a sua alegria. Você, diz o apóstolo, deve entrar num estado no qual, sejam quais forem as condições em que você se encontre, você não é controlado por elas. É isso que ele afirma a respeito de si próprio. Seja qual for a minha condição ou circunstância, praticamente é o que ele diz: eu estou no controle. Eu sou o senhor da situação. Não sou dominado pela situação. Sou livre. Estou em liberdade. Não dependo, para minha felicidade, daquilo que me acontece. Minha vida, minha felicidade, minha alegria e minha experiência independem das coisas que sucedem ao meu redor, e nem mesmo das coisas que acontecem comigo. Eu gostaria de lembrá-los de novo de que Paulo estava na prisão, provavelmente acorrentado a um soldado à sua direita e a outro à sua esquerda, quando proferiu estas palavras. E, contudo, mesmo nessa condição, ele pode dizer que é independente das circunstâncias. Minha vida, diz Paulo, não é controlada e determinada pelas coisas que me acontecem. Estou num estado e numa condição em que me elevo acima delas. Estas coisas não são os fatores determinantes em minha vida e em minha experiência. Bem, essa é a sua alegação. E ele estava muito desejoso de salientar o fato de que é uma alegação totalmente abrangente. Observem de novo as suas palavras. Tendo feito a declaração geral, ele agora amplia: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído. Mais uma vez ele volta a isso: tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ele desejava deixar perfeitamente clara a total abrangência da sua alegação. Permitam-me colocar os opostos em série. Ele sabe estar abatido, sabe ter fome e sabe padecer necessidade. Por outro lado, ele sabe ter abundância, está bem de vida, sabe ter fartura e sabe ter abundância de suprimentos. Seria interessante discutir a dificuldade dessas duas coisas. Seria mais difícil ter contentamento mental quando se está abatido, em má situação, ou quando se tem abundância? Não sei se alguma vez poderemos responder a essa pergunta. Ambas as situações são extremamente difíceis, e uma coisa é tão difícil como a outra. Poderia estar abatido sem ter algum ressentimento ou sem ficar preocupado. Poderia padecer necessidade de alimento ou de roupa. Poderia ser rebaixado em minha profissão liberal no escritório ou no trabalho braçal. Poderia, de um modo ou de outro, ser posto abaixo e ainda permanecer,
no espírito, exatamente como eu era antes. Como é difícil ser posto no segundo lugar, ser injuriado, ser insultado, ver outros sofrendo as mesmas coisas, sofrer necessidade ou dor física, e saber ser rebaixado, passar fome, padecer necessidade em algum aspecto. Uma das maiores tarefas da vida consiste em descobrir como suportar alguma dessas coisas ou todas elas sem ter algum ressentimento ou queixa ou aborrecimento ou amargor de espírito. Descobrir como não ficar preocupado ou ansioso. Paulo nos diz que aprendeu a fazer isso. Ele experimentou toda espécie de provação e de tribulação e, todavia, não foi afetado por nada disso. Vejam então o outro lado. Sei ter abundância, ser honrado, diz Paulo. Sei ter abundância, ter de tudo. Como isso é difícil. Como é difícil uma pessoa rica não sentir completa independência de Deus. Quando somos ricos e podemos ajeitar e manipular tudo, temos a tendência de esquecer Deus. Muitos de nós nos lembramos dele quando estamos por baixo. Quando estamos em necessidade nos pomos a orar. Mas quando temos tudo o que necessitamos, como é fácil esquecer Deus. Deixo com vocês a decisão sobre o que é mais difícil. O que Paulo diz é que em qualquer destas situações ele é perfeitamente livre. A pobreza não o derruba. A riqueza não o arrebata fazendo-o perder o pé. Ele diz que não depende nem de uma nem da outra. Que, neste sentido, ele é autossuficiente. Que a sua vida não é controlada por estas coisas. Que ele é o que é independentemente delas. Quer tenha abundância, quer padeça necessidade. Nada disso importa. Mas ele não se contenta com isso. Ele vai mais longe e diz: em toda maneira e em todas as coisas. O que significa em toda e qualquer coisa, cada coisa em detalhe, e todas as coisas juntas. Pois bem, Paulo faz esse tipo de divisão deliberadamente. Ele quer dizer que não há limite para o que ele pode fazer a respeito. Em cada coisa única, particular, sou desse jeito. Depois acrescenta: agora eu as coloco juntas. Em todas as coisas, aconteça-me o que me acontecer, sou autossuficiente, não dependo delas. Minha vida, minha felicidade e minha alegria não são determinadas ou controladas por elas. De acordo com o apóstolo, é desse modo que se deve viver. Esse é o viver cristão. E bom que encaremos esta declaração extraordinária. Vivemos dias e tempos de incerteza, e bem pode ser que a primeira e maior lição que temos que aprender seja como viver sem deixar que as circunstâncias afetem nossa paz e nossa alegria interior. E, contudo, talvez nunca tenha havido um período da história do mundo em que foi tão difícil aprender esta lição como é atualmente. A vida em geral é tão organizada na presente hora que torna quase impossível viver esta vida cristã autossuficiente. Mesmo no sentido natural, todos nós somos tão dependentes das coisas feitas em nosso favor e para nós, e de tudo o que acontece ao nosso redor, que se tornou muito difícil viver as nossas próprias vidas. Nós ligamos o rádio ou a televisão, e aos poucos vamos ficando dependentes deles. E dá-se o mesmo com os nossos jornais, os nossos cinemas, os nossos entretenimentos. O mundo organiza a vida para nós em todos os aspectos, e nós ficamos dependentes dele. Boa ilustração nos oferece o que ocorreu nos primeiros dias da última guerra, quando pela primeira vez nos foram impostos os regulamentos do apagão. Ouvia-se algo que era descrito como a chateação do apagão. As pessoas achavam quase impossível passar uma sucessão de noites em casa sem fazer nada. Elas tinham ficado dependentes do cinema, do teatro e de várias outras formas de entretenimento. E quando essas coisas foram cortadas de repente, elas não sabiam o que fazer. Isso é a real antítese daquilo que Paulo está escrevendo aqui. Mas essa está se tornando cada vez mais a tendência da vida atual. Cada vez mais nos tornamos dependentes do que os outros estão fazendo por nós. É pena, mas isso não é verdade só com relação ao mundo em geral. Também está se tornando uma verdade a respeito do povo cristão em particular. Opino que um dos maiores perigos com que nos defrontamos, no sentido espiritual, é o de nos tornarmos dependentes de reuniões. Está se desenvolvendo uma espécie de mania de reuniões, e há cristãos que parece que sempre estão em reuniões. Bem, não há nenhuma dúvida de que as reuniões têm grande valor. Ninguém me entenda mal nem imagine que eu estou dizendo que você só deve ir a um lugar de culto no domingo. As reuniões são excelentes, mas tomemos o cuidado de não ficar tão dependentes das reuniões que um dia, quando nos virmos doentes e de cama, não saibamos o que fazer. Até das reuniões cristãs podemos ficar exageradamente dependentes, mesmo de uma atmosfera cristã. Outro dia um homem discutiu comigo sobre o que é mencionado como a fuga que ocorre entre os membros de certas organizações cristãs preocupadas principalmente com jovens. Há um problema muito real aí. Enquanto estão na atmosfera da organização cristã, esses jovens mostram entusiasmo e interesse, mas no período de alguns anos a igreja os perde. Qual a causa dessa fuga? Muito frequentemente é que eles se tornam demasiado dependentes de uma particular comunhão, de modo que,
quando vão para o mundo ou se mudam para outro distrito onde não estão mais cercados por toda essa particular comunhão, de repente afrouxam e caem. Essa é a espécie de coisa contra a qual o apóstolo nos adverte. Devemos estar cientes do perigo de apoiar-nos em escuras, mesmo no serviço e testemunho cristão. Por isso o apóstolo nos exorta a adentrar um estado no qual sejamos independentes do que aconteça ao redor de nós. Mesmo nessas coisas, devemos cultivar esta gloriosa autossuficiência. O professor Whitehead proferiu uma grande verdade quando disse em sua definição de religião: a religião é o que o homem faz com a sua solidão. Em última análise, eu e você somos o que somos quando estamos sozinhos. Confesso que, num sentido, me é mais fácil pregar de um púlpito do que sentar-me sozinho em meu gabinete. Provavelmente é mais fácil para a maioria das pessoas gozar a presença do nosso Senhor na companhia de outros cristãos do que quando estamos sós. Paulo queria que nós desfrutássemos o que ele desfrutava. Ele tinha um amor pelo Senhor que o tornava independente de tudo o que estava acontecendo, ou que viesse a acontecer. Em cada coisa, em todas as coisas, onde quer que ele estivesse, acontecesse o que acontecesse, ele estava contente, humilhado ou em alta, em necessidade ou na abundância, não importava, ele tinha esta vida escondida com Cristo. Colossenses, capítulo 3 verso 3. Consideremos brevemente a segunda questão que encontramos aqui, a saber, como foi que o apóstolo chegou a esta condição. Aqui também ele faz uma declaração muito interessante. Notem que ele diz: aprendi, ou melhor, vim aprender. Dou graças a Deus por Paulo ter dito isso. Nem sempre Paulo estava no mesmo nível, como acontece com qualquer de nós. Ele tinha vindo aprender. E há outra palavra interessante também. Ele diz: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Todas as autoridades concordam em dizer que o que ele realmente diz aqui é: fui iniciado, entrei no segredo, no mistério. Paulo declara que veio aprender a estar nesta condição. Bem, muitas passagens do Novo Testamento dão a ideia de que isso foi particularmente difícil para ele. Paulo era um homem sensível, orgulhoso por natureza, e, em acréscimo, era um ser intensamente ativo. Nada poderia ser mais mortificante para tal homem do que jazer numa prisão. Ele fora criado como cidadão romano, mas aqui está sofrendo escravidão, não passando sua vida entre grandes intelectuais, mas sim entre escravos. Como ele pôde lidar com isso? Ah, diz ele, eu aprendi, entrei no segredo, fui introduzido no mistério. Como foi que ele veio aprender? Permitam-me tentar responder essa pergunta. Em primeiro lugar, foi por mera experiência. Basta eu dirigir a atenção de vocês para 2 Coríntios, capítulo 12, especialmente para os versículos 9 e 10, que falam do espinho na carne. Paulo não gostou, lutou contra ele, orou 3 vezes pedindo que fosse removido, mas não foi. Ele não conseguia ficar em paz com isso, ficou impaciente, estava ansioso para sair e pregar, e esse espinho na carne o mantinha derrubado. Entretanto, lhe foi ensinada a lição: a minha graça te basta. Ele chegou a uma posição de entendimento como fruto da pura e simples experiência que teve do procedimento de Deus com ele. Paulo tinha que aprender, e a experiência nos ensina, a todos nós. Alguns de nós somos muito lentos para aprender, mas, em sua bondade, Deus pode enviar-nos uma doença, às vezes até nos derruba, alguma coisa que nos ensine esta grande lição e nos traga esta importante posição. Todavia, não foi só pela experiência. Paulo tinha chegado a aprender esta verdade pela elaboração de um grande argumento. Permitam-me oferecer-lhes alguns dos passos do argumento que cada um de vocês pode elaborar pessoalmente. Penso que a lógica do apóstolo segue um rumo como este. Ele disse a si mesmo: 1. As condições estão sempre mudando, logo, é óbvio que eu não devo depender das condições. 2. O que importa, supremo e vitalmente, é minha alma e minha relação com Deus. Este é o aspecto principal. 3. Como meu Pai, Deus preocupa-se comigo, e nada me acontece independentemente de Deus. Até os cabelos da minha cabeça estão todos contados. Nunca devo me esquecer disso. 4. A vontade de Deus e os seus caminhos são um grande mistério, mas eu sei que, seja o que for que Ele queira ou permita, é necessariamente para o meu bem. 5. Toda situação na vida é o desdobramento de alguma manifestação do amor e da bondade de Deus. Logo, é meu dever buscar descobrir cada manifestação da bondade e da benignidade de Deus e estar pronto para surpresas e bênçãos, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55 verso 8. Qual será,
Por exemplo, a grande lição que Paulo aprendeu na questão do espinho na carne, e que quando estou fraco então sou forte. A fraqueza física foi o meio pelo qual Paulo aprendeu esta manifestação da graça de Deus. 6. Logo, não devo considerar as circunstâncias e as condições em si mesmas, mas como parte dos procedimentos de Deus para comigo na obra pela qual Ele aperfeiçoa minha alma e me leva à perfeição final. 7. Sejam quais forem as minhas condições no presente momento, são apenas temporárias, são passageiras, e jamais poderão privar-me do gozo e da glória que final e supremamente me esperam em Cristo. Eu sugiro que Paulo raciocinou e desenvolveu o assunto dessa maneira. Ele tinha encarado condições e circunstâncias à luz da verdade cristã e do evangelho cristão, e tinha desenvolvido esses passos e estágios. E, tendo feito isso, ele diz: aconteça comigo o que quer que vocês possam pensar, permaneço exatamente na mesma posição em que estava antes. Seja o que for que me aconteça, fico inabalável. O grande princípio que emerge claramente é que Paulo aprenderá a encontrar o seu prazer e a sua satisfação em Cristo, e sempre em Cristo. Esse é o aspecto positivo deste assunto. Temos que aprender a confiar-nos a Ele e, para podermos fazer isso, temos que aprender a ter comunhão com Ele, e temos que encontrar nele o nosso prazer. Permitam-me dizê-lo com franqueza. O perigo que alguns de nós corremos é o de passar muito tempo lendo sobre ele. Poderá vir o dia, e na verdade virá, em que não conseguiremos ler. Então virá a prova. Você continuará sendo feliz? Você o conhece tão bem que, embora esteja surdo ou cego, esta fonte ainda estará aberta. Você o conhece tão bem que pode falar com ele, ouvir e desfrutá-lo sempre. Estará tudo bem porque você sempre se pôs na dependência da sua relação com ele de tal maneira que nada mais importa. Essa era a condição do apóstolo. Sua intimidade com Cristo era tão grande e tão profunda que ele se tornara independente de tudo mais. Finalmente, acredito que o que o ajudou mais a aprender esta lição foi observar o grandioso e perfeito exemplo do próprio Cristo. Olhando para Jesus, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. Hebreus capítulo 12 verso 2. Paulo olhou para ele e viu nele o exemplo perfeito, e o aplicou à sua própria vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4 verso 18. Em qualquer estado em que eu estiver, aprendi a ser autossuficiente e independente das circunstâncias. Irmãos, vocês podem dizer isso. Vocês têm conhecimento desse estado. Que isso esteja em primeiro lugar para nós, seja essa a nossa ambição. Esforcemos extenuamente cada nervo e façamos tudo o que pudermos para chegar a esse bendito estado. A vida pode impô-lo a nós, mas, mesmo que as circunstâncias não o façam, inevitavelmente chegará o tempo, mais cedo ou mais tarde, em que terra e todo o cenário terreno passarão, e nesse isolamento final da alma, estaremos sós, enfrentando a morte e a eternidade. A maior grandeza da vida é poder dizer com Cristo nessa hora: mas não estou só, porque o Pai está comigo. João, capítulo 16 verso 32. Queira Deus, por sua infinita graça, capacitar-nos a aprender esta grande e vital lição, e com esse fim nos leve a fazer frequentemente esta oração de Augustus Toplady: quando o derradeiro olhar a este mundo a que vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder: rocha eterna espero ali, abrigar-me salvo em ti. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses, capítulo 4 verso 9. Como experimentar a paz de Deus? Trecho tirado do livro A Vida de Paz por Martin Lloyd-Jones. Páginas 239 a 243.